Governo argentino tem racha bastante significativo que pode sim atrapalhar as futuras pretensões de Javier Milei. Enquanto isso, Trump tentou sim cancelar acordos federais, contratos federais com as empresas de Elon Musk, principalmente por conta de discordâncias políticas e econômicas e por conta também do caso Jeffrey Epstein, que devemos ter novidades nas próximas semanas, enquanto a Ucrânia faz uma proposta de uma nova rodada de negociações. Tentar acelerar o processo de cessar-fogo, só que não exatamente entre representantes russos e representantes ucranianos. No tete-a-tete, frente a frente, Putin e Zelensky. Será que vai rolar? Enquanto isso, na região do Cáucaso, a Rússia vem perdendo apoio bastante significativo de uma potência regional, que é apoiada por outra grande potência regional, que é o Azerbaijão. Aliyev hoje fala que a Ucrânia não pode ceder os seus territórios. Vamos entender por que a Rússia está perdendo esse protagonismo numa região tão significativa para a Rússia. E finalizar falando sobre os Estados Unidos, que apontam o Brasil como um dos responsáveis pelas mortes que vêm acontecendo na Ucrânia, somada a todas as questões políticas, econômicas, taxações. A gente pode ter novas sanções aplicadas contra o governo brasileiro. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, último dia, hein? Aliás, até dia 21, né? Então tá acabando, tá? Inclusive tem um número limitado de cupons. Para quem não sabe, a Nomad, parceiraça aqui do canal, sabe que o IOF aumentou para 3,5% para suas remessas internacionais. Então está um pouco mais difícil para você dolarizar parte do seu patrimônio, caso seja a sua vontade, principalmente no momento, né, de tensão política, instabilidade econômica, valorização do dólar, ou caso você queira, por exemplo, fazer suas viagens internacionais. Então olha que interessante, pessoal, a Nomad, ela cancela para você essa taxa. Quando você abre sua conta na Nomad, na sua primeira conversão cambial limitada até $50, utilizando o cupom RICARDOVOLTA, você tem um cashback de 3,5%. Ou seja, você paga os 3,5% do IOF, mas você tem de volta 3,5%, isso garantido pela Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, aprovado por mais de 3 milhões de usuários, inclusive esse aqui que vos fala, né? Ou seja, eu também utilizo a Nomad, até para diversificar um pouco minhas posições, ter uma dólar, né, como parte do meu patrimônio. Acho importante diversificar em moedas, em ativos diferentes. Além do que, em viagens internacionais, na minha cabeça faz muito mais sentido você comprar dólares antecipados e ficar pagando no momento ali, né, com os dólares já comprados, do que ficar dependendo da sorte do momento que você for viajar e pagar num cartão de crédito, que vai ter uma taxa alta para você fazer essa conversão, para fazer esse pagamento. E além de tudo, sei lá, vai que o dólar vai para 6,50, 7 reais, sei lá, né, galera? É muito difícil ficar prevendo o futuro do câmbio. Então eu gosto de dolarizar parte das minhas posições. Caso você queira fazer isso, pessoal, conta com a Nomad, que aceita em mais de 180 países. Tem acesso ao Nomad Explorer, que é o cartão de crédito que eu uso, que vai te dando cashback dolarizado. Você tem acesso ao Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad. Pontos que não expiram para você trocar por serviços, presentes, produtos que você ache mais conveniente. Eu particularmente acho sensacional, ainda mais com esse cupom Ricardo Volta, que está expirando, hein, pessoal? Então, ó, corre, aproveita, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, a Argentina vem passando por um momento de estresse político. E é natural, né? Não é só o governo argentino, eu diria que todos os governos têm problemas. Ainda mais quando você junta pessoas de propostas tão diferentes, um governo muito novo, né? Tanto Milei como a Victoria Villarruel, que é a sua vice-presidente, tem uma atuação política não tão antiga assim. Então não deu tempo de formar aqueles conchavos mais antigos, aquelas parcerias, aquela influência, quem sabe que geralmente os grandes caciques políticos têm em cada um dos países. O Milei, ele se notabilizou como economista que se dizia até mesmo libertário, ou seja, anarcocapitalista. Não acreditava na influência do Estado. A Victoria Villarruel, que é a sua vice-presidente, eu diria que assim, por mais que ela tenha supostamente apoiado pautas mais liberais, de corte de gastos públicos, o plano motosserra, por exemplo, do Milei, não foi isso que fez ela ficar com uma figura importante na Argentina. Tanto seu avô como seu pai foram militares importantes do país. A Victoria Villarruel, ela se define como uma conservadora, nacionalista, tradicionalista católica e totalmente vinculada ao meio militar. Inclusive, ela se notabilizou porque ela era uma ativista das pessoas que sofreram na mão das guerrilhas de esquerda.
A gente sabe que existem várias ONGs, organizações que defendem as pessoas que sofreram na mão da ditadura, das ditaduras militares da Argentina. Ela se notabilizou justamente pelo contrário, alegando que as guerrilhas de esquerdas perseguiam muito mais pessoas na Argentina e ela atuava muito nessa questão da militância, de ajuda social a quem sofreu na mão das atuações dos grupos de esquerda. Tanto que, por exemplo, ela é uma defensora das ditaduras militares, ou de parte dela, que aconteceram na Argentina, e muita gente a considera como uma revisionista histórica, por isso que ela sofreu muitas críticas, à época que ela foi considerada ali, né, para ser a vice-presidente do Milei. E aí, quando você coloca pessoas com pensamentos diferentes, é natural que cada um vai querer seguir os seus anseios principais. Já havia discordâncias importantes quando a gente viu, por exemplo, no dia 25 de maio, que é o dia que comemora, né, a celebração da Revolução de Maio na Argentina, que o Milei se recusou a cumprimentar a Victoria Villarruel, a sua vice-presidente. Recentemente trouxe para vocês que o Senado, e lembrando que na Argentina a vice-presidente ela faz também a presidência do Senado, teve ali um processo de votação. E nessa votação aprovou-se uma reforma da Previdência, na verdade um aumento, né, a retificação, o aumento da Previdência baseado muito na inflação e na correção do poder de compra, e também aumento de pensões para alguns casos específicos, só que pro Milei isso compromete completamente a estabilidade fiscal do país. O Milei achou, não que a Victoria Villarruel tenha aprovado esse projeto, mas achou que como ela era presidente do Senado, estava presidindo a sessão, ela deveria ter impedido que a sessão acontecesse. Até porque a gente teve uma aprovação unânime, na verdade com algumas abstenções. Professor, quer dizer então que até os aliados do Milei aprovaram a proposta? Mais ou menos, é que eles boicotaram, né? Eles não participaram da votação. Então o Milei até chamou ela de, não falou diretamente ela, mas falou que existiam traidoras do governo que estavam aprovando pautas bombas que iam prejudicar a estabilidade fiscal da Argentina. E a Victoria Villarruel, depois de ser bastante ofendida politicamente, esses vários atritos, também respondeu a Javier Milei. Colocou, né, que era bom o Milei se comportar como um adulto, porque, poxa, Milei, até concordo que você não concorde com essa pauta, mas vivemos numa democracia. O Congresso argentino, ou os senadores, os deputados, enfim, acharam que era válida a questão. Você não é o ditador do país, eu não posso boicotar algum tipo de processo, algum tipo de votação, só porque o presidente discorda da pauta. E também colocou que o Milei, fazendo indiretinhas ali nos comentários, né, no X, tudo tal, que o Milei, ele gasta muito com viagens e com CID, que é a agência de inteligência da Argentina, mas que se preocupa muito com assistência social. Ou seja, você não fala tanto que plano motosserra, que tem que cortar gasto público, porque você ainda tem privilégio de ficar viajando pelo mundo, ou porque você aumenta os gastos com a inteligência da Argentina só para fazer uma atuação supostamente mais próxima do governo Trump, alegando que os gastos deveriam estar focados na população argentina e não exatamente nos interesses geopolíticos aí, né, em alinhamento com os Estados Unidos. E é claro, por que eu falo que isso é problemático, né? O Milei, ele vem de um partido muito pequenininho e que hoje só está conseguindo se manter no poder, conseguindo aprovar algumas pautas, porque o partido do Maurício Macri, que não é exatamente um partido tão próximo assim tá próximo nesse momento por questões políticas, o Macri também se definia como liberal, né? Mas eu diria que tem algumas discordâncias com o partido do Milei, o apoia, mas vocês entendem que é um conchave meio frágil? No próximo processo eleitoral para votação do Congresso, talvez sim, o partido do Milei, ele cresça e consiga ter uma base eleitoral, né, uma base legislativa muito mais forte para conseguir aprovar seus planos. Mas qualquer tipo de discordância, principalmente com a sua vice-presidente, é claro que gera preocupações na Argentina. Além disso, galera, tivemos também notícias importantes divulgadas pelo Washington Post que as especulações que eu estava fazendo com vocês estavam totalmente corretas. O Trump tentou cancelar os acordos dos contratos federais com as empresas do Elon Musk. A gente sabe que o Elon Musk já vinha brigando com o Trump por algumas questões, tanto pela questão, por exemplo, das taxações. O Elon Musk não concorda com essa política de sobretaxas aplicadas ao mundo inteiro, embora nunca tenha criticado o Trump exatamente por isso, mas fez brigas, por exemplo, com Peter Navarro, que foi o idealizador dessa proposta econômica do Trump. Ele, por exemplo, criticou muito mesmo o programa The One Big Beautiful Bill, alegando que ele aumentava demais o déficit econômico dos Estados Unidos, já que reduzia muita arrecadação de impostos. O Trump até falou, na verdade, o Elon Musk está fazendo um lobby, porque, na verdade, The One Big Beautiful Bill, ele retira, por exemplo, subsídios à transição energética, energia verde, a carros elétricos, alegou que eram interesses pessoais do Elon Musk em detrimento de interesses pros Estados Unidos.
O Elon Musk fala que não, que a única questão que pegou no pacote The One Big Beautiful Bill é justamente o aumento do déficit público, porque vai aumentar a dívida dos Estados Unidos, que já é a maior dívida do planeta, superando os 35 trilhões de dólares. Depois disso, a gente teve aquela briga, né? Eu, inclusive, falei com vocês, a gente trouxe aqui alguns vídeos mais profundos, que o Elon Musk falou, quer dizer então que o Trump está fazendo críticas, poxa, não é esse Trump que eu resolvi apoiar. E aí depois começou a falar, né? Olha, quando sair o caso do Jeffrey Epstein, muitas novidades vão surgir. E aí falou, né? Olha, o Trump está envolvido nesse projeto. A gente sabe, galera, já trouxe para vocês também, que o Jeffrey Epstein, ele foi condenado por crimes ligados a envolvimento com menores, coisas relacionadas a prostituir, enfim, né? Sabe o que eu tô falando? E se o Trump realmente participou disso, isso pode trazer influências tanto do ponto de vista criminal, como do ponto de vista também político. Porque, por exemplo, né, ele foi lá e participou de festinhas, talvez tenha sido infiel com a sua esposa, isso não é crime. Mas com certeza, se as festinhas só eram com maiores de idade, claro, tá? Mas com certeza, algum tipo de malefício político isso traz. Além disso, pode ter algum tipo de crime envolvido. O Trump falou, não, fique tranquilo que eu vou divulgar. Aparentemente ele só vai divulgar o que foi fornecido, inclusive à mão, tá? O que foi falado no tribunal. Não todos os casos completos. Tanto que tanto os democratas como os republicanos estão exigindo a liberação dos arquivos de maneira completa. Isso pode sim comprometer o Trump. Eu trouxe para vocês que hoje 69% da população americana considera que o Trump está escondendo alguma coisa do caso do Epstein. Enfim, galera. Na época, o Trump, ele até falou, então quer dizer que o Elon Musk está super preocupado com a saúde fiscal dos Estados Unidos? Sabe como que a gente poderia economizar bastante? Cortando contratos federais. Porque a gente gasta bilhões, tanto com a SpaceX como com a Tesla, por exemplo. O Washington Post trouxe que ele tentou cortar esses contratos federais. Trouxe para vocês na época. E aí vai conseguir? É claro que não, galera. Por quê? Os Estados Unidos, erro estratégico, hein? Ele contou muito com a iniciativa privada para conseguir fazer, por exemplo, voos para a base espacial dos Estados Unidos, para conseguir ter equipamentos com custo-benefício suficiente para conseguir fazer o programa espacial americano, que é um setor totalmente estratégico, seja para a exploração de recursos na Lua, seja para lançamento de satélites, seja, enfim, né, para pesquisa, divulgação científica. Os Estados Unidos hoje estão na mão do Elon Musk. E só por isso, segundo o Washington Post, é que o Trump não cortou os contratos federais. Porque ele percebeu que por mais que o Elon Musk dependa, sim, economicamente dos Estados Unidos, os Estados Unidos também dependem economicamente e tecnologicamente, até mesmo militarmente, do Elon Musk. Por exemplo, a proposta do Golden Dome, que ele pretende colocar satélites, por exemplo, no espaço com objetivos, com finalidades militares, para combater todos os tipos de mísseis, precisaria de tecnologia espacial, muito possivelmente da SpaceX. Entende a dependência hoje que os americanos têm em relação ao Elon Musk? Trouxe para vocês. Isso é problemático, hein, galera? Isso é problemático. Além disso, a gente teve também a Ucrânia, por meio de Rustem Umerov. Para quem não sabe, né, o Rustem Umerov, ele era o ministro da Defesa da Ucrânia. Hoje ele virou o chefe do Conselho de Segurança e Defesa Nacional. Basicamente, a sua função hoje é tentar coordenar o cessar-fogo, tentar coordenar reuniões entre Ucrânia e Rússia. Ele até chefiou a delegação que fez as reuniões com os russos, reuniões, inclusive, que a Rússia não mandou pessoas muito significativas, muito importantes. Não mandou o Sergei Lavrov, o Putin, Maria Zakharova, o Peskov. Mandou uma comitiva de segunda categoria, segundo os ucranianos, e que conseguiu alguns acordos pontuais, troca de prisioneiros, um cessar-fogo que um dos lados acabou respeitando, mas não teve um avanço muito significativo ali no processo de paz, né? O Zelensky falou que o Rustem Umerov mandou mais uma proposta. Essa semana, que está por vir agora, uma nova reunião entre Putin e Zelensky. Reunião não entre membros, entre representantes, entre os dois líderes. Segundo Zelensky, é mais que necessário acelerar o ritmo das negociações e o lado russo precisa parar de se esconder do processo de decisão. A reunião deve ser entre líderes para fechar algum tipo de acordo de paz. A gente sabe, galera, que o Trump ele vem aumentando o apoio à Ucrânia, isso é fato. Por exemplo, a mídia divulgou que os Estados Unidos eles não estão cedendo exatamente sistemas Patriot para a Ucrânia, mas eles estão permitindo que os países europeus repassem os sistemas Patriots. E, aliás, ele está dando preferência de compra para aqueles países que estão repassando os seus sistemas para a Ucrânia. Então, por exemplo,
A Alemanha, vamos considerar que vai ceder parte dos seus sistemas Patriot para a Ucrânia. A Alemanha que vai arcar com os custos. Só que, quando a Alemanha for repor o seu estoque, né, for repor ali o seu inventário, vai ter que pagar, claro, para os Estados Unidos, mas vai meio que furar fila. Para quem forneceu equipamentos para a Ucrânia, pode furar fila para repor os seus estoques. É um jeito do Trump acelerar o processo de repasse de sistema de defesa para a Ucrânia e, ao mesmo tempo, garantir que o pagamento esteja sendo feito para o setor de defesa americano. E aí, galera, será que o Putin vai participar? Eu particularmente duvido muito, porque ele já falou que só participaria de uma reunião direta com Zelensky quando alguns pré-pontos forem definidos. E quais são os pré-acordos? A Ucrânia não pode querer ingressar na OTAN. A Ucrânia tem que aceitar ceder os seus territórios, Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk e a própria Crimeia para os russos. O Zelensky tem que aceitar participar de um processo eleitoral, já que não houve votação no ano passado e o Putin considera hoje o Zelensky um presidente ilegítimo. E também tem que acabar a entrega de armas da Europa em direção aos ucranianos. Ou seja, condições que eu acho que não vão acontecer. Só que o Putin tem que tomar um pouco de cuidado porque ele está perdendo aliados bem importantes na região do Cáucaso, que é uma região super estratégica, que hoje conta com a Geórgia, que tem uma briga política, parte política, mais apoio à Ucrânia, aliás, mais apoio ao Ocidente, outra parte mais apoiando os russos, a Armênia, que é um histórico aliado, só que ficou bastante decepcionado, o Pashinyan, por exemplo, com a ausência de ajuda dos russos. Na questão, por exemplo, de defesa de Nagorno-Karabakh, a Armênia fazia parte de uma aliança de defesa, né, junto aos russos, e esperava que no conflito com o Azerbaijão, a Rússia fosse apoiar a Armênia para conseguir manter o território de Nagorno-Karabakh. Só que a Rússia, muito mais preocupada com seus próprios interesses em meio a um conflito, não ajudou de maneira devida. A Armênia até mesmo, galera, se aproximou dos Estados Unidos, realizando exercícios militares conjuntos com os americanos. Isso era impensável, questão de 3, 4 anos atrás. E o Azerbaijão. O Azerbaijão, eu diria para vocês que era pelo menos, né, um respeito mútuo ali. Por quê? O Azerbaijão hoje tem a Turquia como seu principal aliado regional, Aliyev e Recep Erdogan. O Aliyev tinha conflitos com a Armênia de Pashinyan muito por conta da questão de Nagorno-Karabakh. A Turquia armava os azeres para que tomasse o território de Nagorno-Karabakh da Armênia, e a Turquia tem históricas rivalidades com os armênios. O professor, quer dizer que a Rússia, então, ingressava muito na guerra, apoiava muito a Armênia? Não, porque a Rússia não queria se indispor tanto com os azeres, muito menos com a Turquia, que é outra grande potência regional. Então percebe que era um certo jogo de equilíbrio, jogo de forças? O Aliyev e o Putin mantinham relações diplomáticas, mantinham relações geopolíticas, embora o Putin fosse muito mais próximo dos armênios. Depois desse afastamento, vamos colocar assim, da Armênia frente ao Putin, é claro que o Putin ia se aproximar um pouco mais do Aliyev. Porém, comecinho do ano, acho que vocês se lembram, tivemos aquele acidente entre aspas, de um avião comercial, de passageiros, né, avião comercial, que aparentemente uma defesa aérea da Rússia abateu. Talvez, acho eu, né, que tenha sido, entre aspas, sem querer. Mas as investigações, elas não foram concluídas e os azeres consideram que não está havendo uma vontade política de esclarecer os fatos e que nem houve um pedido de desculpa oficial do Putin pela queda do avião comercial do Azerbaijão. Outro ponto, a gente trouxe para vocês também recentemente, a prisão de uma série de azeres da Rússia, que o Aliyev, presidente hoje do Azerbaijão, considerou que na verdade é uma perseguição étnica que os russos estão fazendo. Aí o Aliyev, ele combateu o Sputnik, que é o sistema de comunicação russo que estava também no Azerbaijão, fez críticas, convocou embaixadores da Rússia e vem tomando uma postura cada vez menos próxima do governo Putin. Fato é, galera, olha que coisa interessante, né? O Aliyev declarou recentemente que a Ucrânia não pode nunca concordar com o processo de ocupação dos russos, porque senão os russos jamais vão abandonar as terras ucranianas. Um posicionamento, claro, bastante forte, bastante enfático pró-Ucrânia. E por que o Azerbaijão e o próprio Cáucaso ele é super importante? Porque é uma conexão geográfica. Eu estou falando para vocês da conexão do Oriente Médio com a região da Eurásia, vamos colocar assim. O Azerbaijão é um bolsão de gás natural. O Azerbaijão, a Armênia e a Geórgia é uma região super estratégica, até mesmo de conexões geográficas, um nó geográfico de conexão do restante da Ásia com o continente europeu. É uma região que a Rússia sempre teve forte influência, inclusive durante o período da União Soviética. Mais um país que está se afastando dos alinhamentos aí pró-Putin. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também das declarações do embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker, que colocou palavras problemáticas sobre o Brasil,
colocando sim que o Brasil ele é corresponsável pela guerra ou pela morte dos ucranianos. Segundo as suas falas, tá? Todas as noites vemos ataques recordes contra cidades e civis. Mas lembre-se, tudo isso só é possível graças à China, Brasil e Índia, que compram petróleo e gás russo. E eu não diria... Aliás, então eu diria que grande parte da responsabilidade pela morte civis, especialmente, recai sobre o país que compra o petróleo e gás russos. Eles poderiam pôr fim a isso e criar uma situação para que a Rússia venha sim à mesa de negociações. Claro que o Trump está insatisfeito com Putin, mas ele está particularmente insatisfeito com países que negociam gás e petróleo com Putin. Ou seja, mais uma vez, um representante dos Estados Unidos ou um representante da OTAN citando nominalmente o Brasil. O Brasil está colaborando para a guerra. O Brasil está fazendo com que os russos, principalmente pela compra de diesel e de fertilizantes, mas o caso diesel, né? Está armando a máquina de guerra da Rússia e por isso pode sofrer sanções. A OTAN já ameaçou isso. Os Estados Unidos ameaçaram sanções secundárias que podem ir de 100% até 500%. E como a gente sabe que a situação entre Brasil e Estados Unidos não está nada positiva, os vídeos que eu gravei para vocês nos dias anteriores, até com algumas novidades, né? A gente teve, por exemplo, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro aí, que estão atuando, né? São brasileiros que estão atuando junto ao Congresso americano para aplicações de sanções, punições ao Brasil e algumas autoridades brasileiras, colocando que na próxima semana teremos mais várias novidades. E talvez o governo Trump, tanto por um alinhamento do Brasil com os BRICS na América Latina, até por querer fazer com que o Brasil seja uma espécie de exemplo para o mundo do que pode acontecer caso você tenha um alinhamento mais pró-China, mais contrário às ações americanas, use o Brasil de exemplo e pratique taxas bem significativas. Olha, eu diria que assim, o apoio que o Brasil dá, a compra de produtos que o Brasil faz frente aos russos, pode complicar ainda mais a situação brasileira. A gente teve notícias, por exemplo, só de 77 milhões de toneladas, se não me engano, né, vou confirmar o número aí com vocês, de frutas que estão esperando para serem exportadas. Como eu trouxe, o mercado americano é sim um mercado importante para produtos brasileiros. Os Estados Unidos, a cada 5 dólares que entram no Brasil, 1 dólar é americano de investimentos, são os maiores investidores estrangeiros no Brasil. Então, claro que isso traz impactos, tanto para os Estados Unidos, mas também para o Brasil. No final das contas, galera, como que vocês acham que a situação vai se resolver, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.